Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando as suas sugestões, reclamações, solicitando esclarecimentos através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633, por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e aos domingos às 20h50, 10:50 da noite. Ainda no nosso site você encontra os 4 últimos programas gravados e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, /playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. Nós agora vamos estudar a mensagem número 164 do livro Pão Nosso, que será lida pelo nosso companheiro conselheiro da Fundação, João Nogueira. Do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, O Diabo. E Emmanuel se inspira no capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo João, versículo 70, quando diz: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é diabo. E comenta Emmanuel: quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, com sorte afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes, e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar: se entre os 12 apóstolos um havia que se convertera em diabo,
Não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Então, mais uma vez, Emmanuel nos esclarecendo e foi buscar inspiração na frase de Jesus que João, evangelista, registrou, no seu evangelho, no evangelho de Jesus por João, capítulo 6, versículo 70. E nesse capítulo 6 de João, ele é um capítulo bastante grande e com várias informações sobre as ações de Jesus. Ele inicia com aquela passagem que todos conhecem do milagre da multiplicação, quando 5 pães e 2 peixinhos alimentaram centenas de pessoas e todos ficaram saciados e ainda houve sobra. Então ali Jesus já deu uma grande demonstração da sua capacidade, pelo seu desenvolvimento, melhor dizendo, espiritual. Então ele poderia realmente fazer coisas que outros ainda não podem fazer. E mais à frente, ele também lembra da passagem em que os apóstolos estão pescando e as águas ficam agitadas, o vento forte, e eles ficam com medo, segundo João, ficam aterrorizados, e eles olham e veem Jesus chegando, andando por sobre o mar. Então é considerado um outro milagre, E Jesus diz: sou eu, não tenham medo. E aí os apóstolos realmente perceberam, mais uma vez, que Jesus não era qualquer um. Mais à frente, ele registra ainda que perguntam a ele, mestre, quando chegaste aqui? E Jesus responde: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E aí eles perguntam: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Então aqui é bem interessante nessa passagem em que Jesus está se revelando, já realizou alguns milagres, e nós espíritas colocamos sempre milagres entre aspas, que nós sabemos que são capacidades do espírito, mas para seguir o texto, a palavra milagre, como está aqui. Então Jesus já tinha feito os tais milagres, e todos viram. Mas como Jesus lê o pensamento, e o sentimento das pessoas, ele falou: vocês estão aqui não pelos sinais, vocês viram os sinais, viram os milagres, mas vocês querem mesmo são os pães, querem ficar satisfeitos com as coisas materiais. E nós ainda somos assim, já se passaram 2022 anos, e nós estamos aqui ainda querendo buscar a matéria. Nós queremos o pão, nós queremos a água, nós queremos a roupa, nós queremos uma série de coisas da matéria, mas ainda não aceitamos realmente o Cristo de Deus como deveríamos. Nós já temos conhecimento, mas nós ainda estamos presos. E é comum, inclusive, nas nossas casas, nos diversos templos, nós atrairmos as pessoas exatamente pelas coisas materiais. São os famosos bazares muito baratinhos, as distribuições de gêneros alimentícios, cestas básicas e outras tantas benesses que são colocadas à disposição
para que as pessoas venham e a partir dali conheçam a mensagem, e aí sim se começa a trabalhar a parte espiritual. Sabemos que isso é uma luta que não vai acabar nunca, porque nós na Terra somos espíritos ainda atrasados e nós ainda somos atraídos pela matéria. Mas vai chegar o dia que nós vamos realmente compreender e estarmos todos atraídos pelo espírito e não mais pela matéria. E ainda queremos ver sinais, né? E aí Jesus também aqui registrado por João, ele diz, né, que foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Então as pessoas no deserto, né, lá com Moisés, comeram o maná, né, era o pão do céu. E Jesus está mostrando que o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aí os discípulos, né, que estão juntos, dizem então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então essa passagem aqui também mostra o compromisso de Jesus com a missão que Deus deu a ele, de vir para nos ensinar, para nos exemplificar. E nós temos que seguir Jesus, e todos aqueles de nós que seguirmos Jesus teremos o que ele chama a vida eterna, nós ressuscitaremos. Quer dizer, nós vamos deixar de viver a vida da terra, a vida material, para viver a verdadeira vida espiritual junto a Jesus e a tantos outros espíritos puros, né? E aí, ainda assim, os fariseus em princípio, né, mas os hebreus naquela época, duvidaram, né, aquele famoso: mas esse rapaz aí, esse Jesus, não é aquele filho daquele José carpinteiro, filho daquela moça bonita, aquela Maria de Nazaré, que eles conheciam. E é o famoso, que é o ditado popular: santo de casa não faz milagre, né? Então, eles estavam vendo Jesus, viram os milagres, viram tudo que Jesus estava pregando e ainda assim duvidavam. Por quê? Porque conheceram ele ali e não acreditaram. Nós ainda somos assim. Aquele menino que a gente viu criado ali no nosso bairro, na nossa vila, na nossa região, no nosso entorno, e de repente a gente vê esse menino aí galgando postos, né, na sociedade, com cultura, né, com educação, que vai para uma função de destaque, onde quer que ela seja, a gente sempre duvida, né? O homem hoje é um juiz, é um deputado, é um senador, é um governador, né? É um grande engenheiro, um grande professor, qualquer que seja a profissão, um grande chefe de família, que muitas vezes nem tem tanta cultura, mas é um chefe de família exemplar, porque segue os princípios do Cristo, e a gente fica sempre duvidando: mas esse não é aquele menininho ali de calça curta que jogava pelada ali, jogava bola com os meus filhos ali na rua? É ele mesmo. Só que ele cresceu, ele amadureceu, ele acreditou e ele segue o Cristo. Então nós temos muitos exemplos nas nossas vidas que Jesus já estava prevendo, né? E mais adiante, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí os judeus, mais uma vez, ficavam discutindo, né? E mais adiante Jesus diz, né,
Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, aquele que acredita, aquele que vive a causa do cristão, aquele que segue Jesus, o Cristo de Deus, ele está na causa do Pai, na causa do Pai. Então, esse será sempre bem recebido. Mais adiante, João registra ainda que o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E Jesus prossegue: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, na hora que a gente é colocado realmente em prova, vamos ver se nós estamos prontos realmente. E aí muitos de nós fugimos, e nós já fizemos isso em outras vidas, certamente. Por isso nós ainda estamos aqui na Terra, numa vida material. Mas aqueles que persistiram, que continuaram, estão com ele até hoje. É quando Jesus pergunta, aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro se adianta e diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, Simão Pedro deu a resposta que todos deveriam dar. Respondeu pelos discípulos. Nós sabemos quem é o Senhor e vamos segui-lo. Então Jesus responde, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então, João, o apóstolo João, ele registrou esse evangelho com bastante detalhes, são 71 versículos, em que ele mostra aqui essa conversa de Jesus, já depois na intimidade com os apóstolos, e ele sabia que ia ser traído, e ele sabe que nós, os seres humanos, ainda temos um pouco disso que se chama diabo, como Jesus mesmo falou. E Emmanuel veio nos esclarecer, quem é esse diabo aí que Jesus falou? E Emmanuel nos diz, a teologia, de uma maneira geral, ela nos faz acreditar, que o diabo é aquele senhor absoluto do mal, aquele que domina um inferno que não termina nunca. E é até interessante que esse inferno para uns é fogo, para outros é gelo. Então, para as pessoas, o inferno com fogo é porque realmente o fogo queima, ele dá um desconforto muito grande. Mas para aqueles povos que viviam no deserto, por exemplo, o inferno deles é de gelo, é de mármore, é gelado, que para eles é o oposto, Quer dizer, é muito ruim, é uma sensação muito ruim. E Emmanuel nos lembra, na concepção do aprendiz, que somos todos nós, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Então, está cheio de representações aí desse chamado diabo, como uma figura horrorosa, morando com várias pessoas, fazendo pessoas sofrerem, espíritos, almas prisioneiras ali naquelas trevas, e com sofrimento muito grande. E aí o Emmanuel vem nos esclarecer que isso foi criada, essa ficção, e Emmanuel, melhor dizendo, ele vem nos dizer, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, elas existem realmente, não com essa visão de inferno, de um lugar específico, mas existem regiões nesse espaço de Deus que são zonas purgatoriais. E, conforme Jesus mesmo disse,
o diabo partilhava os serviços apostólicos, quer dizer, ele estava junto dos apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Então, ainda assim, um dos escolhidos tinha o diabo, com essa ideia de aquele que é contrário ao bem, junto, e que atrapalhou muita coisa, né? Mas Jesus entendia perfeitamente, tanto é que depois ele vai resgatar Judas lá no suposto inferno, né? Lá nas trevas. Então, quando ele volta, que ele aparece para Maria Madalena inicialmente, depois para os demais apóstolos, ele diz: eu fui buscar o nosso irmão. Então ele foi resgatar Judas. Mas aí já é outra história. Vamos voltar aqui ao nosso texto, né? Jesus, ele permanecia, né? Ele nos falando, né, que esse diabo estava junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Então, quer dizer, passamos a achar que Judas era o próprio diabo, não é? E durante muito tempo foi feita aí a malhação de Judas, um ritual aí cultural, mas que graças a Deus está acabando, porque a gente tem que entender que Judas não era de todo mal, né? Ele foi iludido, né? Ele entendeu errado a mensagem do Cristo, como muitas vezes nós entendemos. Então, Emmanuel nos diz, nós temos que entender, nos informar que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, né, como Jesus colocou, não era um gigante de perversidade, poderoso, eterno, no espaço e no tempo, senão seria um outro Deus, né? Como é que nós íamos ter um Deus todo-poderoso, eterno, que ocupa o espaço e o tempo, e ao mesmo tempo um diabo que faz as mesmas coisas? Seria um outro Deus, o que é um contrassenso. Deus é único e Deus é Pai de misericórdia. Mas Jesus designou o próprio homem quando algemado a tudo aquilo que nos prende nos sentimentos inferiores. Então cada um de nós tem dentro de si esse espírito diabólico, demoníaco, da nossa inferioridade. E nos cabe realmente vencer essas nossas tendências ao mal, ou essa nossa tendência de contrariar o bem, de não realizar o bem, para que a gente possa realmente evoluir. Então, cada criatura humana apresenta um percentual dessa expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Então é só nós olharmos para nós próprios e vermos que tem momentos que nós próprios nos espantamos, né? Como é que eu fui capaz de fazer uma crueldade dessa? Às vezes sem perceber, depois você vê que agiu errado. Não, eu tenho que corrigir, né? E Emmanuel nos lembra, Satanás então simboliza essa força contrária ao bem. Então, diabo, demônio, Satanás, nada mais é do que essa força que nos contraria, que nos leva para o mal quando a gente quer ir para o bem. E essa força está dentro de nós próprios. Emmanuel ainda nos diz, quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, quer dizer, quando a gente descobre dentro de nós essa nossa tendência ao mal, que nós compreendemos esse mal, nós vamos combatê-lo. E aí nós evitamos esse inferno íntimo, né? E vamos desenvolver qualidades divinas que vão nos elevar à espiritualidade superior. E Emmanuel nos fala, grandes multidões mergulham em desesperanças seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. Então, pessoas que estão no sofrimento muito grande porque ainda estão presas àquele mal que está dentro dela. Não despertaram para o Cristo de Deus que já nos foi apresentado em muitos detalhes. É só a gente perceber e seguir, né? E aí, a passagem de João, né? Emmanuel nos lembra, né? Nós somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos havia um que se convertera em diabo, na missão divina do círculo que era para transformar o mundo, como transformou, vem transformando, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Quantos diabos, quantos demônios com esse sentido daquele que contraria o bem, aquele que ainda realiza o mal, não estão dentro de nós,
dentro do nosso grupo familiar, dentro do nosso templo, dentro do nosso trabalho, enfim, todos os ambientes onde nós homens nos reunimos, nós seres humanos. Então temos que estar atentos, vigiar e orar. Vigiar para que a gente não permita que esse mal que está dentro de nós aflore. E orar, pedindo a Deus que nos ampare sempre para resistirmos às tentações. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.